Bom, muito se fala na internet sobre criar uma aplicação do zero, utilizando inteligência artificial, utilizando Cloud Code, blá blá blá, enfim. Realmente, iniciar uma aplicação é possível, você pode fazer uma aplicação muito boa, MVP, né? Algo que você possa apresentar, você consegue. Porém, tem que ter na cabeça que a aplicação é para fins simples. Se você for fazer uma coisa mais complexa, uma criação maior, aí você precisa ter o conhecimento, e é isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Vou criar uma aplicação para a gente poder entender como iniciar com SDD, com agents, com skills e etc. De uma forma bem simples, rápida, para que vocês possam absorver. A gente vai esmiuçando isso nos próximos vídeos também. E a aplicação que eu vou criar é essa daqui, ó. Bem fácil, é uma criação tranquila, uma lista de tarefas só para você entender. Essa aplicação você vai poder usar como exemplo para você poder criar a sua, seja nesse sentido ou em outro sentido. Você pode usar o mesmo processo que eu fiz aqui para criar a sua. E você vai ter uma aplicação profissional, usando uma framework profissional, com performance, e você vai poder fazer isso tudo utilizando o seu codificador preferido ou mesmo o Cloud Code também, tá? Então aqui você pode criar coisas novas, ó. Criar uma, deletar, você pode selecionar, finalize, mantém as outras, enfim, você pode matar, você pode dar reload na tela e aparece. Tudo isso daqui foi feito com inteligência artificial, usando Anti-Gravity, mas você pode usar também o curso se você quiser. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, Sérgio aqui. Bom, recados logo no começo. Primeiro, acesse o canal, porque tem vários vídeos interessantes, você pode acessar e aprender um monte de coisa. Segundo, cria um canal novo, então é importante que você acesse esse canal se você quer dar um upgrade na sua desk. Então acesse esse canal, lá eu faço review, eu trago coisas sobre escritório, sobre desk setup, então mostra a minha desk, se você tem curiosidade do que eu uso aqui para poder gravar, acessa lá o canal tá bem interessante, está começando, então eu preciso da ajuda de vocês para que vocês se inscrevam e façam parte desse canal também, tá? Dá aquele apoio. Dá o seu like aqui e dá o seu like lá, que eu vou precisar bastante. Muito bem, dados os recados, vamos para o que interessa. Bom, vou dividir logo a tela para a gente não enrolar, tá? Vamos criar aqui o assunto que a gente vai fazer. Eu preciso fazer uma aplicação de lista de tarefas, tá? E aí, essa lista de tarefas é uma aplicação simples de lista de tarefas. Eu vou precisar ter os contextos dessa lista de tarefas. Então, que contexto que eu vou precisar ter? Eu vou ter que ter informações sobre o que é esta aplicação. Preciso saber o que é a aplicação, né? Vou precisar também de saber qual que é a arquitetura, qual a stack. Qual a stack que eu vou usar para poder criar essa aplicação. O que eu vou usar de back-end, o que eu vou usar de front-end, o que eu vou usar no mobile, eu preciso saber disso. E eu vou precisar também saber o design, qual que é o design desse cara, tá? São três coisas básicas que você precisa saber. Então, o que é a aplicação para você entender, o que é a stack, então, back-end que você vai usar de back-end, que você vai usar no front, que você vai usar no mobile, e o design. Qual que é o design? Qual que é a ideia que você vai colocar? Você tem que ter paleta de cores, você tem que pensar nessas coisas. Você não pode simplesmente fazer a aplicação sem ter esses dados. Lógico, neste momento eu não vou ter essas informações, que a gente vai criar uma aplicação simples, senão o vídeo vai ficar gigantesco e não funciona dessa forma. Então nós vamos criar uma lista simples de tarefas. Aí o que a gente vai precisar de fato aqui, para poder englobar essas coisas aqui. Deixa eu pôr esse quadrado aqui, não sei porque ele cria assim, ele tinha que selecionar só, mas enfim. Eu preciso entender que ferramenta eu vou usar para criar isso aqui se eu decidir fazer isso com inteligência artificial. Você pode usar o Cloud Code, você pode usar o Anti-Gravity, você pode usar o curso, você pode usar o VS Code com GitHub Copilot, apesar dele ter flopado, mas você pode usar esses caras. E aí, não importa qual deles, você vai poder utilizar o SDD. O SDD ele é uma arquitetura de IA, que é Spec Driven Development, ou seja, desenvolvimento orientado a especificações. Eu expliquei num vídeo, deve estar aí na tela para vocês, deve estar no card aqui em cima. Usando esse cara, você vai dar contexto para tudo que você tem aqui atrás, tá? Só que tem pontos, tá? Se você usar, por exemplo, o Anti-Gravity ou o Cursor ou qualquer outro editor de código, né, para você fazer a sua aplicação, aí sim esse cara que se faz interessante. Agora, se você for usar, por exemplo, o Cloud Code, lá você pode usar só agents, você pode usar skills,
porque lá você não precisa de dar contexto, porque você já vai, até precisa, você vai dizer para ele qual que é o contexto, mas ele não precisa ficar acessando isso porque ele armazena essa informação. No nosso caso, a gente não vai ter essa informação armazenada dentro da inteligência, a gente vai ter dentro da aplicação, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como fazer esse processo. Bora lá, explicado isso daqui, acho que ficou claro, então eu vou precisar fazer esse pensamento, essa consulta antes, essa documentação antes, para poder chegar neste cara aqui, tá bom? Essas informações são importantes antes de você chegar nesse passo aqui, tá? Então, beleza. Agora, de forma simples, você quer fazer para testar? Bora fazer para você entender. Então, eu tenho aqui o Antigravity. Eu já criei uma pasta chamada lista de tarefas, tá bom? Eu deixei na minha desktop mesmo, só para a gente brincar. Dentro dele, eu coloquei instruções. Como é que você pode fazer essas instruções? Você vai pegar lá, você teve a ideia, uma coisa bem rápida. Você vai na inteligência artificial, seja o GPT, seja o Gemini, seja lá qual for. Você vai nessa inteligência e fala, olha, eu quero fazer uma aplicação assim, assim, assado. Eu gostaria que você me desse um prompt para eu começar com essa aplicação X, tendo o SDD aplicado, usando a stack tal. Você escolhe uma stack qualquer, só para você fazer o teste. No caso aqui, a gente vai usar o Nest. Tá? Por quê? Porque eu quero fazer uma aplicação web. Se eu fosse fazer uma aplicação mobile, eu poderia escolher uma infinidade também, que é React Native, Flutter, o Lynx, tanto faz, tá? Tudo serve, tá bom? Vai servir para todos esses casos. Mas no caso aqui a gente vai usar o Next para poder fazer a nossa aplicação web. Se você for fazer uma aplicação web, o Next é muito bom. O Next, ele é uma framework front-end muito forte, muito poderosa, mas você não usa ele para tudo, tá? Ele é muito poderoso porque ele tem um mecanismo de renderização muito melhor do que o React, por exemplo. Então, mas você pode usar o React para outro tipo de aplicação. Enfim, isso aqui é outro vídeo, a gente explica depois. Mas o Next, nesse caso, se eu, por exemplo, quiser fazer uma aplicação que ela renderize rápido, né, que seja bem performática, Next é muito bom, tá? Next é ótimo. É o que a gente vai usar aqui. Muito bem, eu criei aqui um guia MD. Esse guia MD é um arquivo, é um texto, tá? É um texto criado por inteligência artificial. Nem fui eu que digitei isso aqui. Eu fui lá no GPT e falei, eu vou criar uma aplicação assim, assim, assado. Eu quero que tenha SDD, eu quero que tenha agents, eu quero que tenha essa arquitetura tal, e eu quero que use Next. Aí ele foi lá e escreveu para mim instruções para que a gente pudesse agilizar aqui no vídeo. Você pode fazer exatamente a mesma coisa, ou você pode usar esse cara aqui que eu vou deixar disponível em algum lugar, que eu não sei aonde, mas eu vou deixar disponível para vocês esse arquivo para que vocês possam acessar e utilizá-lo. Mas, cara, não precisa disso aqui, tá? A ideia do vídeo é você fazer sem precisar de nada que eu tenho aqui. É só pegar o que eu estou explicando e fazer no seu ambiente que vai dar na mesma, tá bom? Um outro ponto importante. É legal que você acesse lá a documentação do Next. Então você vai, você vai no Google e procura aqui, ó, Next.js. Entra aqui no Next.js, dá uma olhadinha qual que é o esquema do Next.js, para que ele serve, como que instala, e o que você precisa fazer para poder fazer o nosso tutorial dar certo. Uma coisa importante, que é a mais importante de todas, é que você precisa instalar o Node.js. Node.js. É outra coisa que você pode ir na inteligência artificial. Como que eu instalo o Next? Aí ele vai te explicar como fazer, você só seguir o passo a passo que fica tranquilo, tá? Aqui é o Node, ó. Então você quer baixar o Node, ó, get Node.js, ó. Aí você tem aqui, ó, para Mac OS e Standalone. Binary, você pode instalar. Aí você escolhe aqui qual que é o seu sistema operacional, tá? Instala ele instaladinho, o Next já vai funcionar para você, tá bom? Mas acessa a documentação aqui do Next, que é importante. Se você for fazer com Next, tá? Se for fazer com qualquer outra aplicação, esse é o passo também. Então, se for fazer com React Native, vai lá no Node.js, baixa o Node.js, acessa a documentação do React Native. Vai fazer com Flutter, vai lá na documentação do Flutter e assim por diante. Baixa o Flutter não precisa de Node.js, tá? Baixa o Flutter e usa. Então, vá nas documentações ou peça para a inteligência, seja lá como você usar em prompt, para que ela te explique como que faz para usar aquela tecnologia que você deseja, tá bom? Quando você for fazer isso, não fica enchendo o seu editor de código, onde tem inteligência, com essas questões. Usa lá o chat do Gemini, usa o chat do GPT no browser mesmo, porque aí você não gasta os seus tokens e você consegue ter as informações. Segue os passos lá, tá tudo pronto para começar a desenvolver, aí sim você vem aqui e gasta seus tokens. Não fica gastando token, não. Senão, na hora de você fazer uma aplicação de fato, você não vai ter mais, porque você já gastou tudo só perguntando para como começar a aplicação, tá? Muito bem, dito tudo isso, vamos para essa parte aqui que é importante, ó.
Eu criei esse GuiaMD que eu já falei, vou deixar disponível para vocês, se quiserem fazer essa aplicação para testar. E aí aqui no Agent, a gente vai começar a fazer a criação, tá? Você não precisa copiar isso aqui e jogar aqui. Você pode criar esse GuiaMD. MD é Markdown, que é o tipo de arquivo que a gente usa para poder ter... Eu vou dar uma mostrada para vocês, ó. Se eu colocar aqui para fazer revisão, ele fica com esse texto aqui para a gente verificar. Então, Markdown é como se fosse um código para que você crie essas linhas, coloque ícones. Você faz alguns, é quase uma aplicação front-end aqui. E você usa alguns códigos para poder fazer um texto mais bonito, um texto mais... A gente usa muito isso daqui para README, né, que são aqueles arquivos de instrução de como criar a aplicação. Então, nesse caso aqui, você tem esse cara que é para você ter essas instruções, que é muito mais fácil. E aí você não precisa pegar, se você pedir para a inteligência artificial, por exemplo, um Gemini, ó, cria o prompt para que eu possa fazer a aplicação com as arquiteturas tal, blá blá blá. Pede para ele criar em MD, você vai copiar esse arquivo MD que ele criar e vai criar um arquivo seu mesmo, uma pasta que você criou o seu projeto. Então você criou lá a lista de tarefas, dentro do lista de tarefas você cria lá guia MD ou instruções MD, você faz como você quiser, mas tem que ser .md. E aí você coloca o que a inteligência lá do chat que você iniciou te deu dentro desse arquivo, para que você tenha essa informação armazenada. Você pode pegar isso daqui, copiar e colar aqui, ou você pode simplesmente falar, use o guia.md para criar a aplicação nesta pasta, que será o projeto. Não testei esse cara, hein, cara. Esse aqui eu não testei, vamos ver. Eu pus GuiaMD separado ali. Mas tudo bem, ele vai achar, não tem problema. Põe junto, tá? Não é separado não. Bom, enquanto ele vai fazendo, tem um ponto importante. Muita gente faz a... Olha, ele pediu aqui para rodar, tá? Peraí. Beleza. Ele vai pedir algumas vezes, eu vou ter que cortar, tá? A gente vai falando aqui. Muita gente fala de forma empolgada que dá para criar uma aplicação inteira com inteligência artificial. Cara, você consegue criar, isso é verdade. Você consegue criar, iniciar a aplicação, a inteligência ajuda bastante. Ó, de novo ele pediu. De fato você consegue. Mas manter, evoluir, tem um gap aí. Você não consegue usar, por exemplo, mais uma vez, está aqui no NPX, Create, Applet, você só aceitando, pode aceitar. Outra vez ele fala, vamos só aceitando aqui, tá? Para a gente entender o que ele vai fazer. E aí tem o gap que é importante trazer aqui. Quando você faz uma aplicação, você cria muito, de novo, deixa eu só ver o que é. Vai fazendo, meu filho, vai fazendo aí. Olha, já criou aqui pra gente, ó. Você cria muito contexto para a aplicação e às vezes você usa um chat todo para poder fazer isso, né? E aí não pode, não comporta. Qualquer inteligência artificial não comporta um chat muito longo, porque é muito contexto para ficar analisando, e ela começa ou a alucinar, ou travar, ou não te entregar mais nada. E aí você tem que criar um chat novo, você tem que dar informação nova, você tem que, olha, lembra do que a gente fez, senão, olha, fiz uma aplicação, blá blá blá, e estou nesse ponto aqui, continue daí. Cara, é um saco. Esse é o primeiro ponto, você não consegue fazer esse processo desenvolvendo dessa forma utilizando um chat só. Mais um aqui, deixa eu ver que está falando install, -d, environment, pode mandar ver, meu filho. E aí o que acontece? Quando você tem uma aplicação como essa, que você já está criando o SBD, já está fazendo o processo aqui, ele vai adicionar contexto que você vai poder usar qualquer chat aqui. Então, se por exemplo, você passou alguns dias sem fazer desenvolvimento, você voltou, você pode abrir de novo o que está fazendo, Search, Agents, beleza. Está criando aqui, ó, pasta Docs, ó, criou uma pastinha Docs, tem Agents aqui, tem Cloud MD, ó, tá indo. E aí você pode usar qualquer chat novo para poder fazer o que você precisa. Eu preciso adicionar nessa aplicação To-Do List login. Preciso colocar uma tela de login para as pessoas se logarem. Enfim, aí você cria ali o seu chat, coloca essa instrução, aí você consegue que ele acesse todas as informações que a gente está adicionando aqui agora, neste momento, tá? Ele criou a Docs, mas não criou ainda as informações. Tá criando. Olha lá, Agent aqui, a Story Agent, tá fazendo. Você consegue fazer com que ele acesse essas informações para poder criar aquilo que você quer, depois de um tempo, inclusive. Tá? Então, isso vai ajudar você a diminuir a quantidade de tokens que você vai utilizar. Também seu tempo, você não vai ficar aqui queimando os miolos para ver e entender o que ele está fazendo, para você não perder seu tempo. E você vai ter uma aplicação mais coesa.
Significa que ele vai fazer tudo certinho e você não vai ter problema? Não, não significa isso. E isso com experiências, tá? Eu não estou falando como desenvolvedor com viés, tá? Sempre que a gente vê, por exemplo, o pessoal falando a respeito de inteligência artificial, tem um cara lá que tá uma empresa de inteligência artificial e ele fala que a inteligência artificial vai fazer tudo, que as pessoas vão perder seus empregos, etc. Aí você vai pegar um desenvolvedor e dizer, não, que não é bem assim, porque ele alucina. Você tem os vieses, né? Agora, sem viés aqui, com experiência própria, usando inteligência artificial no meu trabalho, usando com projetos pessoais, eu percebi isso. A inteligência, ela vai até certo ponto. Ela cria para você muito bem. Tudo que você precisa criar novo, ela faz muito bem. Mas quando chega um certo tempo, depois que ela está fazendo o processo, quando o projeto entra num ciclo mais hard, com contextos maiores, com conexões maiores, então conexão com banco de dados, conexão, enfim, todas essas informações que são muito variáveis, aí ela começa a ter uma dificuldade. É onde entra a sua capacidade para cuidar da aplicação. Então é por isso, peraí, mais um, aqui NPK, package, blá blá blá, npm run test. Beleza, manda ver. Script, npm run test. Tá bom, manda ver. Beleza. Pode não aceitar, tá? Pode aceitar. Tá bom? Quer que acesse o Watchman? Ele precisa, que é para poder olhar a aplicação funcionando. Então, chega nesse ponto, é por isso que os desenvolvedores são importantes, porque o desenvolvedor consegue entender se aquilo que está sendo implementado está certo ou não, se a arquitetura está correta ou não, se aquele método precisa sair ou não, se ele fica, se ele é importante, enfim. O desenvolvedor tem essa capacidade de entender. Uma pessoa que não tem essa experiência, não tem esse contexto, não vai ter essa capacidade, porque ela não conhece código. É como você pegar uma pessoa que não fala inglês para revisar um texto em inglês. É a mesma coisa. A pessoa não vai saber, porque ela não sabe inglês. Quando você estiver fazendo desenvolvimento, você quer criar uma aplicação, você quer criar um MVP, né, que é uma aplicação pequena, só com contexto, perfeito, funciona super bem. Agora, você está numa aplicação que já existe, com várias conexões, com texto, um monte de coisa, cara, não é bem assim, tá? Então, quando falarem para você, faz tudo, calma, não é bem assim, não. Bom, parece que o nosso amigo aqui criou, né? Aqui ele fez. Vamos ver o que ele fez aqui. Deixa eu só baixar aqui rapidinho. Não. Vamos lá. Aqui, ó, lista de tarefas, criou a docs com agents, vamos conferir. Olha lá, os agents, bonitinho, tá aqui, ó. Agents serve as the main orchestrators of the business logic in the application. Ah, garoto, arquitetura. Entities, define domain, blá blá blá, task skills, tá. Use tasks. Bom, parece que ele usou o Clean Architecture. Eu pus isso na instrução. STD, tá a informação aqui, bonitinho. Skills, ó, tá vendo? Trouxe aqui as informações de quais são as skills. Ele criou as skills pra gente. Então, create task, create toggle task, delete task, list tasks. E teste. Coloquei teste unitário também nessa bagaça. Então, a gente vai ter testezinho aqui. Por isso que ele colocou o jest aqui. Agora é a hora da verdade, tá, gente? Agora é a hora da verdade, a gente vai ver se realmente funcionou esse negócio. Vamos fechar aqui o. Deixa eu só ver mais algumas coisas. Então, aqui o Task Agent. Olha só, muito bem. Aqui o Task Skills, o que ele fez, né? Os arquivos de documento STD, arquitetura, agentes e skills testing já estão salvos dentro da pasta docs. Aí a gente vai pegar aqui, olha, já está instruindo o cara. Então a gente vai fazer o que ele está falando. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu diminuir aqui, que eu quero abrir aqui. Vamos deixar esse cara menor. Deixa eu fechar esse carinha aqui, vou fechar esse carinha aqui, posso fechar esse cara também. Aí eu fechei o negócio, né? Ô, bicho burro. Beleza, deixa eu deixar aqui no tamanho, deixa eu ver aqui na minha tela como é que tá. Maravilha. Bom, vamos ver. Então, run dev, né? Vamos ver se vai funcionar mesmo. Deixa eu aceitar todas as changes. As changes estão aqui, tá? Jet, blá blá blá, tá tudo aqui. Então, tudo que ele fez para a gente poder começar. Beleza, aceitou todo para poder tirar aqui da nossa tela. Vou abrir aqui um terminal. Se você não conhece terminal, você vai aqui, ó, ver terminal, tá? Então, só abrir aqui que ele vai abrir aqui o terminal para você. Você pode pedir para a inteligência rodar também, tá? Rode para mim, ela vai rodar, tá? Mas a gente vai fazer aqui no terminalzinho só para ver se está funcionando mesmo. Então, eu posso usar o yarn dev também, tá?
ou npm run dev, se você só instalou o Node, tá bom? Vamos ver. Bom, ele já achou o localhost. Você pega esse código aqui, ó, e abre aqui, ó, né? E dá Enter. Muito bem. Vamos dar uma aumentada nesse cara aqui. Não foi muito. Dar uma aumentada nesse cara aqui, para a gente poder ver como é que ficou a aplicação, tá? Então aqui vou criar um item. Então, criar mais features para a nossa aplicação. Vamos adicionar, ó, adicionou. Eu posso deixar ele. Olha, cara, deu certo, bicho. Deu certinho. Eu posso deletar. Olha, muito bem, funcionou, funcionou. Você vê que o Nest é rápido, né? Agora vamos fazer o seguinte: teste, adicionei, vamos dar um reload. Ficou perfeito. Então ele criou um local storage. Ele fez um local storage. E aí eu dou um reload aqui, ele mantém, ó. Teste 2, teste 2. Add task, olha lá. Rapaz, ficou sensacional. Você pode usar esse cara aí para jogar, por exemplo, online. Pode usar esse cara sem problema nenhum. As pessoas vão poder usar a lista de tarefa delas e vão ter esse contexto, porque vai salvar localmente ali. Você não precisa usar nem banco de dados aqui nesse caso. Foi bem simples, né? Vamos dar uma olhadinha lá como que ficou o projeto, né? Deixa eu entrar aqui no Antigravity. Então vamos aqui em Source. Vamos aqui em UI para ver que o UI geralmente é onde tem o ponto principal, né? Então aqui as tasks, aqui on delete, tá bem feitinho, ó, tá direitinho on delete, on toggle, né? Bonitinho aqui a interface, abrindo aqui corretamente o componente, on toggle on delete, tá aqui com deletar, aqui lista, React, aqui só que tem esses problemas, tá vendo? Ó, ele tá colocando o style diretamente, né? Que já é um problema, tá vendo? Por que que é um problema? Porque o código ele deve ser separado. Então, por exemplo, se eu usar mais outras telas, aqui é a lista, né? Se eu usar outras telas que dependam desse estilo, eu posso criar um arquivo global com estilo. Então, ele poderia ter feito isso. Ou eu posso colocar isso aqui separadinho, porque eu não preciso ficar fazendo aqui direto, né? Aqui dentro mesmo eu posso usar esse mesmo estilo para outras coisas. Então tinha que ser separado, tá? Tinha que ter aqui separadinho. Mas enfim, é um problema, mas nada que prejudique a aplicação não, tá? Isso aqui só é um pattern que você usa, né? Você separa. Você coloca aqui assim, ó, você coloca aqui style.container, tá? E aí você armazena as informações desse estilo nesse cara, nessa variável aí que seria como se fosse um CSS, tá? Então aqui, tirando, deixando o jeito que estava, tá bom desse jeito por enquanto, tá? Mas ele fez direitinho, ficou bonito. Vamos ver aqui os outros, o handlet, que está aqui dentro. Beleza, ele está usando o edtask, que fica nesse arquivo aqui do UI também. Cadê? Onde está? Ah, está aqui dentro. Está aqui dentro. O edtask. Use tasks, que fica dentro do hooks. Então vamos acessar lá, use tasks está aqui, ó. Então eu tenho aqui os effects, aí eu tenho aqui edtask, tá vendo aqui tá tudo separadinho, ficou ótimo, ficou muito bom. Perfeito, aí ele exporta aqui, ficou ótimo, a arquitetura tá muito boa, muito boa. Mas percebe, essa aqui é uma aplicação pequena, essa aqui não é uma aplicação grande. Então, cara, ele fez bonitinho, porque a gente passou bem as instruções. Mas se você fizer uma aplicação que tiver mais contexto, então mobile, back-end, outras conexões, né? Se você precisar de webhook, se você precisar de outras coisas, ele pode ter certos problemas. Como eu expliquei anteriormente, a gente pode fazer esse arquivo aqui de agents e tudo mais numa pasta acima de todos os projetos dentro de uma workspace. Então você abriria aqui, você clicaria aqui, ó, abrir um workspace a partir do arquivo, senão você colocaria aqui, ó, adicionar a pasta workspace. Você já está no workspace, porque você já está com o seu projeto aberto, e você traria essa outra pasta aqui para dentro. E aí você criaria um workspace onde esse contexto de agents, etc., ficaria tudo numa pasta acima. Então, você criaria uma pasta com o seu projeto, dentro dela
esse cara, mais o back-end, mais o mobile, e aí mais uma pasta que seria o cérebro do seu projeto, tá? Onde você teria seus agents, etc. Mas você pode fazer um vídeo dedicado para isso, porque é mais fácil, dá para entender. Agora vamos acessar os agents, né? Então aqui, ó, esse agent aqui é para criar tasks, esse aqui é de arquitetura, tá? Esse aqui é sobre o SDD, então aqui ele tem todo um processo, ó. User Interactive with AI, blá blá blá, e aqui ele explica tudo direitinho. Ele criou também skills, para criação de skills, ó, create task, toggle task, delete task, list task, e aqui ele explica tudo direitinho. E aqui como ele faz os testes, ó, gest, etc, blá blá blá. Você pode dar instruções para ele depois para como ele faz para criar novos testes, tá? E aí aqui embaixo, ó, ele criou um agent.md, e aí ele está falando, ó, tá dando instrução, ó. Vá lá na pasta docs e leia o guia relevante dessa pasta, tá? Que é para ajudar aí no contexto. Olha que interessante, ele pegou o guia MD, ele deu essas instruções, manteve aquilo, tá pegando essa informação para poder fazer o processo. Esse Cloud aqui, ele pegou o Agent MD, no Agent MD também ele pegou todas as informações do guia e criou tudo que a gente precisava. Então esse guia MD aqui depois, você pode eliminar ele do seu projeto, não precisa deixar ele não, tá? Aí feito esse cara, ó, você vai ter essa quantidade de itens para subir, tá? Pouquinho, porque ele também já fez uma coisa que é importante, que é o git ignore, né? Git ignore é importante porque quando você tem, por exemplo, o Node Modules que está instalado aqui, esse Node Modules ele é muito grande para você subir no Git, para você passar para alguém, se você não tiver no Git, né? E aí esse git ignore ele elimina muita coisa de build, de criação, de libs instaladas, porque ele precisa do package JSON para instalar essas coisas. E ele sempre vai instalar, o package JSON vai sempre instalar essas coisas quando você usar o npm i. Ele vai instalar todas as coisas que precisam estar nesse Node Modules. Então esse Node Modules aqui, ele não é relevante para estar no Git quando você subir, né? Quando você subir para um GitHub ou um GitLab, você não sobe esse cara. Então, o git ignore, ele permite que você não suba essas coisas. Então, se você não conhece, é basicamente isso, tá? E aí o próximo passo qual que é? Você assistir ao vídeo que eu expliquei sobre SDD, que vai indicar para você o que fazer, fica mais fácil. E nos próximos a gente vai fazer dentro de uma workspace, uma aplicação onde você faça os agents estarem presentes lá, mas que possam orquestrar outras aplicações dentro do seu projeto. Não é sobre escrever código, é sobre dar instruções para poder fazer a aplicação. E para você ter uma aplicação escalável, você tem que saber o que você está fazendo. Não deixa só na mão da IA. Então, lê a respeito. Se você está começando agora, quer fazer uma aplicação sua, MVP, etc., isso aqui funciona perfeitamente. Você apresenta, olha, isso aqui que eu quero para minha aplicação, faça para mim. Agora, se você é um cara que vai desenvolver alguma coisa, você precisa ter contexto. Então, vai estudar a respeito do código, vai entender como funciona, o que é melhor, o que não é. Use inteligência artificial para te ajudar nisso também, que ela traz toda a informação, você não precisa ficar caçando. E aí, assim, você vai ter condições de cuidar de uma aplicação. Aí você não vai conseguir publicar isso numa AWS sozinho, você não vai conseguir publicar isso aqui numa GCP sozinho, sem saber como fazer isso. Isso tudo são coisas que um desenvolvedor profissional sabe fazer, uma coisa que você talvez não saiba se você não for profissional. Essa é a diferença de você criar uma aplicação na IA sabendo o que está fazendo, conhecendo o que você está fazendo, e de você fazer uma aplicação do zero, como dizem aí na internet, mas não saber o que você está fazendo. Quando ele começar a ensinar, você nem vai saber, bicho. Ele vai começar a fazer um monte de coisa, você não vai saber o que é. É importante que você saiba de lógica de programação, é importante que você saiba de contextos de programação, de qual que é o ambiente de desenvolvimento, arquitetura, etc. Porque senão, a sua aplicação que você ficou super feliz, que você fez na IA super rápido, vai ser uma porcaria que você não vai saber nada que está acontecendo lá, porque você não conhece. Então, é isso. Não esquece de deixar seu like, não esquece de acessar o novo canal que eu avisei para vocês no começo do vídeo. Até a próxima. Tchau.